agora, bomba do dia. Da Malu Gaspar, né? A reportagem de Malu Gaspar no jornal O Globo, gravíssima. Ela diz que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master. Malu Gaspar diz que ao menos 3 dos contatos foram feitos por telefone, mas pelo menos um teria acontecido de forma presencialmente entre Alexandre de Moraes e Gabriel Galípolo para conversar unicamente sobre os problemas do Banco Master e de Daniel Forcaro. Os relatos, a jornalista diz, sobre as conversas, foram confirmadas para ela e para a equipe dela, do blog dela, por 6 fontes diferentes nas últimas 3 semanas. Uma das fontes ouviu do próprio Alexandre de Moraes sobre o encontro com Gabriel Galípolo e as outras 5 souberam dos contatos por integrantes do Banco Central. Na versão desses integrantes, Moraes fez pelo menos 3 ligações para saber do andamento da operação da venda para o BRB e, em julho deste ano, pediu que o presidente do Banco Central fosse ao seu encontro. Nesta conversa, da ida do encontro de Galípolo a Alexandre de Moraes, o próprio ministro contou ao interlocutor e disse que gostava de Forcaro e, repetindo um argumento que o banqueiro usava muito, afirmou que o Master era combatido por estar tomando espaços dos grandes bancos. Digamos que fosse verdade isso. O que é que Alexandre de Moraes tem a ver com isso? Qual é a preocupação dele se o Bradesco, se o Itaú, se o Banco Brasil, se a Caixa, se o Santander está perdendo espaço para o Banco Master, Luiz Henrique e Renato Bahia? Que coisa! Olha, voltando ao tema, ele ainda teria pedido para Galípolo que o BC aprovasse o negócio com o BRB, que tinha sido anunciado em março, mas estava pendente de autorização da autarquia. Naquele momento, já se sabia em Brasília que havia um racha entre diretores do Banco Central sobre decretar ou não a intervenção no Banco Master. Galípolo então respondeu a Moraes que os técnicos do Banco Central tinham descoberto as fraudes no repasse de 12 bilhões e 200 milhões de reais em créditos para o BRB. E diante da informação, segundo os relatos, o ministro teria reconhecido que se a fraude ficasse comprovada, o negócio realmente não teria como ser aprovado. Em 18 de novembro, enquanto a Polícia Federal prendia Forcaro e outros 6 executivos acusados de envolvimento com as fraudes, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial. Procurados pela reportagem do Globo, nem Alexandre de Moraes e nem Gabriel Galípolo quiseram comentar. É gravíssimo isso aqui, Luiz. A mulher dele tem um contrato com o Banco Master, que recebia 3 milhões e 600 mil reais por mês. Entre as 77 mil ações protocoladas no Judiciário Brasileiro referente ao Banco Master, só uma é assinada por ela. O valor total desse contrato daria 130 milhões de reais. Tinha pedidos expressos do dono do banco, mesmo em dificuldades financeiras gravíssimas, que o pagamento do contrato com esse escritório de advocacia, que a esposa de Alexandre de Moraes é sócia, fosse prioridade. O patrimônio dessa senhora cresceu quase 80 milhões de reais em um ano, Luiz Henrique, da esposa de Alexandre de Moraes. E vem à tona agora que o ministro do STF, o esposo da contratada do Banco Master, fez pedidos e foi interlocutor. Se proceder às informações de Malu Gaspar aqui confirmando, fez lobby para que o cliente da mulher dele fosse ou facilitado, ou agilizado, ou favorecido pelo Banco Central. E eu queria saber muito de vocês que nos acompanham, essa audiência aqui no YouTube e na rádio, o que é preciso acontecer no Brasil hoje. O que é que vai ser preciso acontecer no Brasil hoje? No final de semana agora, mais uma série de informações ligando lobista, empresária, banqueira, que era sócio do careca do INSS com o filho de Lula.
Fotos de churrasco, de festas, viagens juntas. Meu amigo. Tem um trecho da nota da Malu Gaspar que dá conta da entrevista de Gabriel Galípolo, que tradicionalmente o presidente do Banco Central concede essa entrevista. Foi a última entrevista do ano, foi na última quinta-feira. E que há um trecho lá, ele aproveitou para dizer o seguinte, olha, perguntado sobre o Master, ele diz, em especial, está à disposição do Supremo para prestar todos os esclarecimentos sobre a investigação da autarquia sobre a fraude nos créditos. Eu, em especial, como presidente do Banco Central, estou à disposição para ir lá prestar todo tipo de suporte e apoio ao processo de investigação. Em outro trecho, encaixado propositalmente na fala sobre o Master, Galípolo afirmou que todas as movimentações no caso estão registradas. Documentamos tudo, cada uma das ações que foram feitas, cada uma das reuniões, cada uma das trocas de mensagens, cada uma das comunicações, tudo isso está devidamente documentado. Aliás, arrochado esse Galípolo, viu, pense? A ideia, de acordo com fontes que discutiram isso internamente com a cúpula do BC, foi mostrar que a instituição se blindou das pressões registrando todos os movimentos, não só dos técnicos, mas também de outros interesses, no caso do Master, como, por exemplo, os políticos. Ô BG, o Supremo Tribunal Federal decidiu, não me recordo se há 2 anos, que a escritório de advocacia com correlacionamentos com ministros do Supremo poderiam ter ações tramitando ali. Nós estamos vivendo num país em que o Supremo Tribunal avoca, ele traz para si a responsabilidade sobre determinados processos que a gente acaba não entendendo. Por exemplo, o próprio caso do 8 de janeiro. Todo mundo foi julgado no Supremo. E há uma discussão sobre o juiz natural aí que poderia levar anos, que é o juiz original dessa história. Mas vamos voltar para o Porcaro aqui. Esse é outro caso também, que na sequência caiu no colo do ministro Toffoli, que decretou 30 dias para que as oitivas fossem feitas, até agora nenhuma foi feita. E com o auxílio, a participação efetiva dos juízes auxiliares do Supremo Tribunal Federal, que são juízes dos ministros da Suprema Corte. É estarrecedor. Nós estamos falando de um negócio chamado tráfico de influência, em que o ministro da Suprema Corte literalmente advogou em favor do escritório de advocacia da sua esposa. Pelo menos é o que diz a nota de Malu Gaspar, do jornal O Globo. Estou curioso para assistir o Jornal Nacional hoje. Assim, e a reportagem do Jornal Nacional de sexta-feira à noite, ela é gravíssima com o filho de Lula. Tá lá. É verdade, eu assisti. Tá lá, o Jornal Nacional publicou a documentação que está no processo de investigação do Ministério Público da Polícia Federal. E o careca do INSS pede para a galeguinha lá, a banqueira, que é sócia dele, não esqueça de pagar os R$300 mil. E ela dizia quem? Do filho do homem. Do filho do homem. E ela visitou o Planalto, parece que 2 ou 3 vezes, não é isso? Teve também essa informação. Sem agenda. Ela visitou o Palácio do Planalto. E o filho também. Em algumas oportunidades, sem agenda. É impressionante como essa quantidade de escândalos ele se aumentou tão rápido nos últimos tempos. É impressionante. E aí a gente está falando de Malu Gaspar, do Grupo Globo. Para ela afirmar isso, veja só, hoje alguém afirmar isso contra Alexandre de Moraes, a pessoa precisa ou ser muito doida, ou ela está realmente... ou ser muito doida e está muito bem embasada, porque mesmo você estando muito bem embasado, você ainda é doido para fazer isso. O outro que fez o talha-ferro fugiu, saiu do Brasil primeiro para tentar ficar de fora porque sabia o que estava enfrentando. Então veja, e aí você não tem uma posição nem de Galípolo, nem de Alexandre de Moraes. Qual vai ser a posição? Aí você junta, Luiz, esse julgamento do Banco Master está tendo uma proteção que a gente nunca viu em nenhum banco. E a gente, nos nossos anos de vida, a gente viu muito banco quebrar. A gente viu o Banco Excel, a gente viu o Banco Nacional, a gente viu um bocado de banco. Bameirinhos, a gente viu muito banco. Progresso, nenhum Banco recebeu Santos, esse tratamento. Mossoró, Banco Santos. Nenhum recebeu esse tratamento. Puxaram pra lá porque alguma besteira lá tinha. Opa, tem um político aqui, puxa pra gente, sigilo. Viajou com o avião do cara para assistir final da Libertadores, na semana seguinte estava lá, o cara ganhou o habeas corpus, estava pronto para viajar fora do país, ganhou o habeas corpus. Aí agora vem um contrato desse de 3,9 milhões por mês, que extensivo chega até 129 milhões de reais, e é coincidente que o que estava fazendo com esses contatos um ministro do STF, Alexandre de Moraes. Qual é a outra explicação a não ser fazendo lobby lá dentro, agora, favorecendo ali dentro? Eu estava esse final de semana com um casal amigo daqui de Natal, mas que mora em Brasília, eles estão lá há mais de 20 anos, e eles nem têm ligação com política nenhuma, são servidores, cada um. E ela comentou, uma amiga nossa, dizendo, rapaz, em Brasília não se fala em outra coisa. Por quê? Mas o que mais se comenta em Brasília é o fato de que é um caso que vai de ponta a ponta.
que, de fato, envolve gente de esquerda, direita, centro, pra cima, pra sim, baixo. sim. Não, mas não é isso, E o não. Supremo e a Não, mas Justiça. não é isso, não. Há uma proteção surreal nesse país hoje. Preste atenção, rapaz. Eu não estou falando especificamente sobre esse caso do ministro Alexandre de Moraes, mas se um ministro do STF cair, cai o judiciário brasileiro, rapaz. Isso nunca aconteceu, pô. Nunca. O problema é esse. Quem derruba? A gente já teve presidente impeachmentado, a gente já teve presidente da Câmara afastado, Preso. presidente preso, mas um ministro do STF? Nunca, rapaz. Ninguém fala nem mais no Sóstenes, mais. Nunca. Que foi o cara pega com dinheiro. Há muitos anos eu digo, e não me recordo se alguém disse isso antes de mim no Brasil, que hoje o cidadão brasileiro sabe quem são os 11 ministros do STF, os 10 no caso, que Tá experimentado de um fora. tá servindo de chantagem, mas não sabe quem são os jogadores da seleção brasileira, rapaz.